quis o Espírito Santo que eu estivesse aqui hoje, na realidade. Quando o pastor me ligou, era para estar aqui no dia 9, e em seguida ele me ligou perguntando se eu podia estar aqui hoje. Então, na realidade, irmãos, para pisar no púlpito, você tem que estar preparado. Você tem que se preparar, porque isso aqui é um lugar santo. E aonde você pisa, a chama, ela aparece. Como já dizia Deus para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque aonde pisa é santo. E aqui nesse altar tem fogo, e você precisa estar preparado para subir nele. Então eu agradeço a oportunidade mais uma vez ao pastor Ricardo, ao pastor Genaro, e agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque mais uma vez, através da misericórdia dele, eu estou aqui. Eu não me acovardo ao chamado. Se fosse para louvar, eu estou. Se for para evangelizar, também eu estou. Se for para fazer caridade, eu estou. Eu não me acovardo. E a palavra, ela é sagrada. E eu me perguntei, era para uma semana eu estar aqui, de repente o Espírito Santo me envia hoje. E qual a palavra? E o Espírito Santo fala: abra a Bíblia que eu te mostrarei. A palavra é esta. Antes da palavra, meu irmão, eu queria que você olhasse para o seu irmão e falasse para ele assim, ó, olha para ele. É no encontro com Deus que o medo desaparece e a esperança surge. É no repita, mas com fé. É no encontro com Deus que o medo desaparece e a esperança surge. Irmãos, a palavra, ela está em Jeremias, capítulo 10, o versículo é o 23. É um versículo pequeno. Jeremias 10, versículo 23. Todo mundo encontrou? Se não encontrou, precisa vir na EBAP que encontra rapidinho, tá? Posso ler, irmãos? A palavra diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Vou repetir. Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Podeis assentar, irmãos. Essa palavra, ela foi escrita por Jeremias em 526 antes de Cristo. Jeremias escreveu essa palavra. Na realidade, ele já estava no exílio. Foi o pior momento do povo de Israel exilado. E ele, através de Baruque, que era o seu secretário, ele escreveu essa palavra. Em 526. Imagine que ele já via, bem antes dele, da geração dele,
via a geração dele e via a nossa geração. Porque essa palavra, ela reflete, embora seja pequena o versículo, mas intriga psicanalistas, intriga psicólogos, porque mexe com a capacidade do ser humano de resolver a vida dele. Mexe com a capacidade de cada um tomar decisões. E quando se fala em decisões, nós vamos mexer com o nosso QI, o nosso intelecto. E muitas vezes nós nos precipitamos em atitudes que nos levam ao fracasso. Nós, às vezes, praticamos atos e atitudes que faz com que nossa família sofra. E esta palavra, ela estava escrita e foi escrita justamente para aquele povo que vivia em sofrimento. E antes daquele povo, o povo que já existia bem antes, e para agora serve a palavra. Porque nós vivemos um tempo onde nós achamos que nós somos os senhores da razão. Nós tomamos decisões que não vêm de encontro com o que Deus proporcionou para a gente. O porquê? Porque nós somos precipitados, nós somos arrogantes, somos miseráveis, prepotentes, deselegantes com Deus. E nós tomamos atitude sem pensar. Eu vou fazer, eu vou decidir, eu quero comprar, eu vou comprar, eu vou casar, essa é minha noiva, esse é o meu noivo. É assim que nós tomamos decisão. Nós não procuramos Deus para perguntar: eu posso comprar isso, Senhor? Eu posso sair do meu emprego agora, Senhor, porque eu tenho uma outra proposta. Eu posso comprar esse carro, Senhor. Eu posso dar entrada nessa casa, Senhor. Não, nós não perguntamos. Tomamos atitudes desesperadas que nos levam ao endividamento, nos leva à falência, nos leva a criticar o Senhor Deus por tudo que nós fazemos. E desde o princípio, Deus tem tido problema com a humanidade. Desde a criação. Porque a maior decepção Deus teve já no início com Adão e Eva. A palavra era de Adão. Adão passou para Eva. E Eva resolveu interagir com quem? A história conta, a Bíblia conta, e ela se deu mal, e se deu mal Adão, e aonde foram parar? Para fora do paraíso. Essa é a primeira decepção que Deus teve com a criação. E começa por aí. Para que vocês tenham uma ideia, a segunda decepção Deus veio ter com Caim e Abel. Uma decepção frustrante para Deus, para a criação, aonde ele começa a conhecer o ser humano. Caim, homem cuidador do solo. Abel, pastor de ovelhas. Abel, pastor de ovelhas. Caim, cuidador do solo. Fizeram oferta a Deus. A Bíblia é clara. Deus aceitou a oferta de Abel. Deus aceitou a oferta de Abel. E a Bíblia diz, bem claro, Deus rejeitou Caim
e rejeitou a oferta dele. Foi só isso, bastou isso, para que o primeiro crime da história bíblica fosse concretizado. Deus não ficou insatisfeito com a oferta de Caim, não. Deus já estava insatisfeito com o procedimento de Caim, porque Deus, ele já sabia o que estava acontecendo e se passando no coração de Caim. Ele já sabia, e ele alertou Caim logo depois da recusa. Por que você está com a cara amarrada? Por que seu semblante está fechado? Por que você vem para a igreja com a cara amarrada? Por que seu semblante está fechado? Por que você vem para a igreja parecendo um manequim, sem cumprimentar ninguém? Por quê? Deus sabe. Deus está presente. Ele conhece todos os nossos pensamentos. A Bíblia é clara. Provérbio 15:3 diz: Deus está olhando a terra e Ele sabe quem é bom e quem é mau. Ele sabe disso. E Ele já sabia o que ia acontecer com Caim. E Ele avisou a Caim: cuidado, o pecado se aproxima de você. O pecado está prestes a lhe dominar. Cuidado! É você que tem que dominar o pecado. Não deixe o pecado lhe dominar. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Deus nos ama, mas tem regra. Deus tem uma regra para todos nós. Mas tem uma coisa bastante importante que a gente precisa entender. O que é regra? São coisas diferentes. A regra de Deus é uma só. Mas existe uma palavra que com Deus é diferente. A regra é para todos nós, é uma só. Mas o tratamento de Deus é diferente. Todos nós, eu acho que 90% aqui, tem filhos. Eu tenho 3. Na minha casa, eu tenho uma regra. Eu tenho 3 filhos. Uma regra é uma só. Mas o tratamento é diferente. O tratamento, a maneira que eu trato o meu filho, eu não trato as minhas 2 filhas, são gêmeas. Cada uma tem um pensamento diferente. E é assim com os filhos de vocês. O tratamento é diferente. Deus age assim com a gente também. Existe uma regra, uma só, mas o tratamento é diferente. Porque não adianta, você vai ver dentro da sua casa como é difícil você dialogar às vezes com seus filhos, até mesmo reunidos. Cada um pensa diferente do outro. É muito difícil um pensar igual ao outro. Dificílimo. E é assim na igreja. É assim que acontece também dentro da igreja. Tratamento diferente, regra uma só. Você vem aqui buscar a espiritualidade. Você vem aqui buscar a presença de Deus. Você vem aqui ouvir o pastor. Você vem aqui se aconselhar. Mas cada um tem um problema. Cada um com um pensamento diferente. Às vezes, o pastor fala alguma coisa para você
E você não entende. E você acha que não era aquilo que você precisava ouvir. Você precisava ouvir outra coisa. Mas não é o tempo. Pensamentos diferentes. Ideias diferentes. Foi assim que Deus viu Caim. Ele era diferente de Abel. Quando Abel ofereceu a oferta, ele pegou o melhor, os carneirinhos novos, pegou as melhores partes e ofereceu para Deus. Caim, desligado, era um homem do solo da terra. A Bíblia fala que ele apenas deu a metade do que ele tinha. Ou seja, a maçã está buchada, isso aqui vou separar, a abóbora está desse jeito, a manga está murcha, a pera está assim, é isso aqui e acabou. Era o pensamento dele. Mas Deus não viu a oferta, viu o que estava dentro dele. É assim que o ser humano age. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de você querer fazer a coisa à sua maneira. Vocês acham que o apóstolo Paulo, quando ele foi convertido, o que foi que ele arrumou em Jerusalém? Talvez poucos de vocês conheçam a história, mas quando ele foi convertido, ele simplesmente achou que quando ele chegasse em Jerusalém, ele iria assumir a igreja. Eu sou poliglota, eu falo diversas línguas, eu tenho tudo para assumir a igreja de Jerusalém. Pois ele não pediu a opinião de Deus, estava escalado para cumprir a promessa. O Senhor Jesus Cristo apareceu a ele, ia ser o homem para renovar, para levar a igreja à frente. Mas ele simplesmente se dirigiu a Jerusalém e a Bíblia fala, ele teve a porta batida na cara pelos outros apóstolos porque não acreditavam nele. E ele foi introduzido, apresentado aos outros apóstolos através de Barnabé, que teve misericórdia dele e apresentou ele aos outros apóstolos. E ele simplesmente enturmou ali e começou a pregar em Jerusalém. E ele começou a visitar sinagogas particulares. Houve conflitos em Jerusalém. Os judeus de falas grega, que eram judeus que moravam fora de Jerusalém, quiseram matá-lo imediatamente. Começou a guerra. E os irmãos da igreja pegaram ele e falaram: Paulo, você tem que ir embora. Ele: eu não vou, porque não é possível que o seu Deus tenha errado. Eu assumirei a igreja. Paulo, você tem que ir embora. Deus falou com ele: vai embora, eles vão matá-lo. E os judeus ameaçando matá-lo. Era uma guerra contra os apóstolos, atrás dele. Por último, pegaram ele à força, levaram até Cesareia e mandaram ele de volta para Tarso. Sabe quanto tempo o apóstolo Paulo, pela desobediência, ficou no anonimato? 10 anos. Se vocês pegarem Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que ele só vai aparecer no capítulo 13, quando ele faz a primeira viagem missionária com Barnabé. Ele ficou 10 anos no anonimato, simplesmente por desobediência, por querer achar que ele era o bambambam, e Deus deixou ele 10 anos no anonimato, 3 anos no deserto da Arábia, aonde Deus mostrou para ele, aonde Deus formou ele, porque é no deserto, eu volto a afirmar, o deserto é a escola superior do Espírito Santo. É lá que nós aprendemos. É lá no deserto. Não existe outro lugar. Se você acha que você está sofrendo, Deus forma grandes líderes no deserto. Acredite, você pode estar passando pelo deserto e o sofrimento. É porque Deus está te formando.
Deus está te formando. Então, irmãos, nós somos cheios de defeitos e precisamos entender que nós precisamos mudar o raciocínio, a maneira de pensar, a maneira de ver o irmão, a maneira de entrar na nossa casa de oração. E você acha, se você vier à tua igreja orar, Senhor, eu adoro orar. Orar é doce demais. Como é bonito orar. Eu adoro subir no monte para orar. Eu adoro, o monte é alegria. Ou é passarinho cantando, ou é uma paisagem linda, maravilhosa. É no monte comigo. Você está errado, está pensando errado. O monte ou no lugar onde você ora é lugar de batalha, é lugar de guerra, aonde os anjos lutam, guerreando, e você está combatendo você mesmo, e você está trazendo problema para você. Se você achar que o monte é lugar de você assobiar, de você deitar, levar até rede, lençol, se você acha que orar é doce, ore, mas olhe com fervor, porque a sua oração é guerra contra o demônio, é guerra contra o capeta. Se você orar, você vai ver, irmão, você vai se consagrar, vai se santificar, vai lutar contra o demônio, mas você, para isso, tem que estar fortalecido na fé. Você tem que ter fé. Você tem que se consagrar até mesmo antes de orar. O maior problema nosso, sabe qual é? Que nós enfrentamos. Sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos clamar. Quando temos que clamar ao Senhor, a gente... Clama aí, irmão! Clama, irmão! Isso, nós temos isso na igreja. Clame, irmão! E você não clama. Isso é sussurro. Deus não ouve o seu sussurro. Você tem que clamar a Deus. Quando você clamar, você tem que clamar: Senhor, eu não mereço isso, o meu chamado não é isso. O Senhor não me chamou para eu estar na miséria. O Senhor não me chamou para eu estar desempregado. O Senhor não me chamou para eu ver minha família passando necessidade. O Senhor não me chamou para eu ter enfermidade. Você tem que clamar. A sua carne te põe para baixo, irmão. Porque você não está orando. A tua carne, irmão, está fazendo você não ler mais a Bíblia. A tua carne, irmão, está te pondo para baixo, fazendo você ter pensamento de adultério. A tua carne, irmão, está fazendo você ler revista de pornografia. A tua carne está te pondo para baixo. Mas você tem que orar. Você tem que orar diferente. Você não pode sussurrar. E quando você vier na igreja, você não pode ser daquele. O pastor pega pesado. O pastor pega pesado. Esse hino. Não, esse hino. Eu queria outro hino. Está errado. Não pode acontecer isso. Você não pode usar mediocridade na sua vida dentro da casa de oração. Você tem que seguir a regra, o tratamento na igreja. Todos nós que estamos aqui, todos nós viemos em busca do Espírito Santo. Mas digo a vocês, 99% está aqui porque tem problema a resolver. E só vai resolver se curvar para Deus. Só vai se resolver se humilhar.
Ah, eu não gosto da mensagem. A mensagem é muito pesada. A mensagem vai continuar pesada se você não se fortificar em Deus. A mensagem vai continuar pesada se você não se humilhar, se você não se ajoelhar. Você vai continuar tirando o pó da cadeira, você não vai continuar apenas um frequentador. Vai sair daqui do mesmo jeito. Você vem reclamar? Você vem orar ou reclamar? Então você precisa saber que nesta casa de oração, a oração acontece. Você não pode reclamar de nada. Nós estamos aqui. O Espírito Santo é frequentador assíduo dessa casa de oração. Ele está aqui todos os dias. Ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, todos os dias, com culto ou sem culto, esta é uma casa de oração sagrada. E os exemplos estão aí. Olha onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. E aonde nós vamos estar. Na parte de cima. Nós não vamos estar mais na parte de baixo. Vamos estar na parte de cima, em nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que vir à igreja não é um ato de brincadeira. E você tomar decisões erradas, a palavra é bem clara. A represária vai vir. A ira de Deus, ela é fulminante. A ira de Deus, ela é para alguns a morte. E nós pedimos, e eu peço nessa noite, para que Deus venha corrigir a todos nós que pecamos contra Ele, nós que tomamos decisões erradas. Então eu peço que Ele venha nos corrigir, mas que Ele use de misericórdia, que Ele não use da ira dEle, porque se Ele usar a ira contra nós desaparecemos. Então nós precisamos ter certeza de que nós estamos aqui buscando o Senhor e nós vamos continuar buscando. E digo mais, irmãos, tem gente que adora realmente orar no monte. Tem gente que adora orar no monte. Eu tenho que ir para o monte. Eu tenho que orar no monte. Orar no monte é importante porque nós vamos fazer uma viagem refletindo no Antigo Testamento, naqueles grandes heróis que oravam no monte. Mas nos tempos atuais, nós temos que orar dentro de casa, no banheiro, ajoelhado, dentro do templo, dentro do ônibus, dentro do seu carro, na rua, aonde você estiver, você tem que orar. Não fique escolhendo só o monte para orar, não. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E nesse tempo, nós temos que orar em todo lugar. Nós temos que orar por tudo e por todos. Não boceje na sua oração. Não canse na sua oração. Lembre-se que você está travando uma guerra. Lembre-se da oração de Daniel. Quanto tempo ele levou para ser atendido? Porque foi uma guerra até o anjo chegar até ele. E Deus chegar até Deus a oração dele. E você precisa se basear nisso. Você não pode só ficar orando, pedindo ao pastor, se lamentando, chorando, sofrimento para lá, sofrimento para cá. Não! Está na hora. Está na hora de você mostrar a sua cara. Está na hora de você mostrar que você está numa igreja. Está na hora de você mostrar que você foi batizado
pelo Espírito Santo e você tem um poder. E quando você for para o monte, vá com a Bíblia, suba ao monte, com a Bíblia debaixo do braço e desça com ela. Porque se você se consagrar e orar no monte de uma maneira correta, na hora que você descer do monte, não tem capeta, não tem diabo que resista ao fogo que sai de você. Lembre-se de uma coisa. Lembre-se dessa passagem. Tomado pelo poder do Espírito Santo, Pedro e João, quando eles se dirigiam ao templo de Formosa, impactados ainda pelo poder de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, e ele, ao chegar na porta de Formosa, aquele coxo que não saía da porta pedindo dinheiro, pedindo ouro, e Pedro e João, simplesmente tomado pelo poder do Espírito Santo, simplesmente falou para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. E é assim que você, se orar desse jeito, no monte ou em qualquer lugar, quando você terminar a sua oração, você vai descer do monte ou na rua, aonde você estiver, não vai ter diabo, não vai ter capeta que venha resistir a você. Eles vão bater em retirada, porque você tem fogo nas mãos, fogo nos pés, fogo na cabeça. É o Espírito Santo tomando conta de você. É isso que acontece. Você tem que se fortificar. É o Espírito Santo. É a tua igreja. É nela que você tem que se amparar. Não adianta você vir passear. E não adianta você ir para o monte passear. Não adianta você ir para o monte ver passarinho. E não adianta também você se ajoelhar no seu quarto. Cristo falou, a principal oração é você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Mas se você entra no seu quarto, dobra o joelho e começa a orar, e os pensamentos tomam conta da sua mente. Você está orando, mas está pensando no seu carro. Você está orando, está pensando que você vai comer no outro dia. Você está orando, está pensando, o café está caro, como é que eu vou dar? A mulher está querendo café. Você está orando e está pensando, puxa, se eu perder meu emprego, agora eu estou na água. Você está orando, mas nada acontece, a sua oração não chega ao Senhor. Você está preocupado, Cristo mandou você entrar, ajoelhar e orar. E você está simplesmente voado. Porque nos dias atuais é difícil se concentrar. Não, não é difícil não. É você que não tem a capacidade de autoconcentração. Porque todos aqueles homens do passado tinham problemas. A igreja primitiva, ela tinha problema diversos, mas ela resolvia. Ela era uma igreja forte e crescia. Então, meus irmãos, todos nós temos problemas. E este versículo, ele é claro. Você precisa mudar, se consertar diante do Senhor, buscar a presença. Não tome atitudes que venham preocupar você e sua família. Não parta pelo caminho diferente, porque o pastor, que estão aqui os dois, eles não aguentam, é tanto, pastor isso, pastor meu filho é isso, o pastor não aguenta. É muita coisa causada por você mesmo. 99% dos problemas acometidos em família são atitudes erradas. São atitudes erradas. Pensamentos. Você não conversa mais com sua esposa. Você não sabe mais o que é razão e emoção. Você não sabe quem é a razão e a emoção. Seus filhos já não conversam mais com você.
No seu trabalho, você tem raiva do seu patrão. Você tem raiva dos seus colegas. Você tem que preguiça. Você é obrigado a acordar cedo. Você quis isso, você tem que cuidar da sua família e você tem preguiça. Você tem que preguiça de acordar, de ir para o seu trabalho. Infelizmente. Você fica escolhendo. Você está no seu trabalho e está ligando para o seu colega. Na hora que surge uma oportunidade em outra empresa, você está louco para ligar para lá e ir lá e ver. E muitas vezes você toma a decisão e vai e quebra a cara. E depois culpa Deus, e depois vem choramingar na igreja, e depois vem todo cheio de mágoa. A igreja não é lugar de mágoa, a igreja é lugar de oração. Então não adianta, irmãos, você chegar na igreja e simplesmente trazer o seu mau humor, igual a cara de Caim, fechado. Chega na igreja todo fechado, não conversa com ninguém, e senta do lado. Se o irmão te cumprimenta bem, já imaginou se o irmão não te responder o que você perguntar para ele? Você vai ficar aborrecido, não vai? É a mesma coisa, o irmão às vezes quer falar com você, mas fica acanhado, você está todo fechado. Você às vezes quer procurar o pastor, e quando encosta junto do pastor, tem 3, 4 na sua frente, você vai embora, volto mais, e vai embora. É assim que acontece. Então, nessa noite, para encerrar, eu queria simplesmente fazer uma oração pequena e queria apenas que vocês fechassem os olhos, não precisa nem levantar, porque é uma oração rápida, para que Deus tenha misericórdia daqueles que tomam decisões erradas. Feche seus olhos, por favor. Ó Senhor, corrige o nosso povo. Não seja duro os demais. Não nos castigue quando estivermos errados, porque aí acabaria com toda a nossa gente. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Obrigado, pastor Ricardo. Obrigado, pastor Genaro, por mais uma noite. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Gilberto. Fica aí que você vai orar pelos irmãos, viu? Falou da viagem de Paulo com Barnabé a Macedônia. Essa passagem é linda, viu, irmãos? Sugiro você depois meditar e refletir. Muitas coisas que a gente pensa sobre o reino, a gente vai mudar de ideia. E para melhor. Olha para esse irmão assim, no nome de Jesus, eu creio que a palavra já surtiu efeito. Pega, que é de graça. Fique sobre os teus pés, 21h40. Já estamos encerrando o nosso culto. Sexta-feira, às 15h, o nosso culto da tarde, a tarde da bênção está cancelado, viu, irmãos? Então, sexta-feira não tem culto às 15h. Por quê, pastor? O nosso público da tarde da bênção, ele é composto ali na sua totalidade de 50% a 60% das pessoas que frequentam nosso culto, de pessoas já da terceira idade. Vocês viram ali um monte de escora. A gente tentou limpar o máximo possível para vocês participarem do culto hoje, mas a gente entendeu, juntamente com a Daniela, que é engenheira da nossa igreja, que é mais prudente, né? A gente vigiar. A religiosidade não nos permite ver a vigilância, só a oração. Cuidado. Na Bíblia é vigiar e não adianta orar se não tiver vigilância. E aí tem muita gente mais pagando preço do que obedecendo. Deus não está no sacrifício, mas sim na obediência. Então, sexta-feira às 15h nós não temos o culto aqui, mas você pode tirar um tempo na tua casa, você que participa da tarde da bênção, vai estar fazendo o culto lá na tua casa. Amém ou não amém? Domingo às 8h30 nós temos o que, igreja? Nós temos aqui a igreja. Nosso culto de Santa Ceia, ele é que horas? Que horas que ele é?
8h30 da manhã, na santa manhã do jejum, a gente convida a igreja a estar vindo em consagração, em jejum, porque é a nossa primeira refeição do dia, é a refeição espiritual, que é o pão e o corpo de Cristo. No domingo, agora vai estar conosco o pastor Marilcinho, da igreja Adonai de Vespasiano. Então convide alguém para estar aqui com você, para que nós juntos possamos celebrar o Senhor. Tem um congresso da família chegando, tremendo na igreja dele, dia 11, 12 e 13. Nós iremos no dia 11, na sexta-feira lá. Então ele vai estar aqui fazendo convite para toda a igreja, para estar recebendo essa palavra profética lá na igreja dele. Então domingo, 8h30 da manhã, o nosso culto de Santa Ceia. Crente que se preza, perde ceia? Olha para esse irmão e diga assim: vem ceiar. O mestre chama. Vem ceiar. Abra mão do pecado e não da ceia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se Deus é por nós, agindo Ele, tudo nós podemos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Você que desejar uma oração especial, o irmão Gilberto vai estar aqui hoje orando pela tua vida. Você que vai estar conosco na oficina.